Me conta, José, quais os principais fatores para ser um bom contador de histórias? Quem me pede isso é o escritor e ilustrador Bill Borges. Eu acho que os fatores para ser um bom contador de histórias é aquele contador de histórias que ele é honesto consigo mesmo. Ele é original. Ele consegue entender o processo da contação de história. Porque quando a gente descobre a contação de história, que a gente se descobre contador, a gente vai meio que tentando entender esse universo. Então a gente vai meio que primeiro vendo que deu certo, que as pessoas vão fazendo, e a gente vai tentando fazer coisas semelhantes. Às vezes até coisas iguais, porque a gente viu que deu certo. Só que chega um momento no meio do caminho que parece que aquilo não basta. Então é um momento que o contador de histórias ele se tranca. Ele vai lá pra montanha, pra grande montanha, e ele vai no pó daquela montanha, ele senta naquela montanha e ele fica, mas ai, tá faltando alguma coisa, as histórias não são bem assim, e ele vai se nutrindo, ele vai começando a se conhecer, ele vai começando a se entender, ele vai começando a gastar mais tempo nas histórias, ele vai começando a entender qual é o modo dele de contar a história. Esses são os fatores de um bom contador de histórias. Aquele que acaba se conhecendo, sabendo o seu jeito de contar histórias. Cada um tem um jeito de contar histórias. E nenhum é igual ao outro. Nenhuma história é igual à outra. Nenhum contador é igual ao outro. Então, para mim, o bom contador, aquele contador maravilhoso, é aquele que se respeita, que respeita as suas origens. Tem contadores que gostam de ler. Tem contadores que gostam de contar coisas de um jeito cômico. Tem outros que sentam nas suas poltronas e contam as suas histórias. Tem uns que saem por aí, dentro do ônibus, na rua, que conta história. Tem gente que adora se enfeitar, se produzir, se encher de cores. E tem gente que gosta só de olhar olho no olho. Cada um tem o seu jeitinho. Quem consegue entender esse jeitinho e respeitar isso é um bom contador de histórias. Mas a única coisa que eu quero dizer é: pare tudo. Mas pare mesmo. Respire fundo e se pergunte: se eu não contasse histórias, eu viveria? Eu ficaria doente? Eu conseguiria sobreviver se eu não contasse histórias? Se nesse momento quieto, vai pra montanha e se pergunte isso. Se nesse momento você diria: ai, sim, eu preciso muito contar histórias, então você é um contador de histórias. Mas agora isso não vem à tona. Então é só um momento. Um momento teu com as histórias e de cura, de libertação. Porque quando a gente é contador de histórias, a gente é curado, transformado, tocado. Mas a gente sabe que é só um instrumento e que a gente vai tocar e transformar muitas vidas. Isso é ser um bom contador de histórias.